sou um formado em psicologia pela uma universidade lá do interior do Rio Grande do Sul. Me formei numa cidadezinha de 60, 70 mil habitantes, numa universidade particular. Antes da faculdade, eu morei em cidades que tinham sempre menos de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes. Sou do interior, cara. Uhum. Eu sou daqueles lugares que tinha festa de paroquial no domingo à tarde e sorteava um bolo do Inter e do Grêmio, sabe? A galera nem leiloava um bolo nas festas. O pessoal nem sabe. Encontrava na O igrejinha. pessoal nem sabe o que é isso. A galera que tá assistindo aí nem tem noção do que é isso. Aí eu fui para uma outra cidade maior fazer graduação. Aí nessa cidade maior eu fiquei até mais ou menos o meio da graduação sem estudar muito, sem me preocupar muito com o futuro. Cara, já a psicologia, né? Era o curso fazendo psicologia. Vida de boteco, fumava, bebia bastante, Caralho. meio porra louca. Até que em algum momento da graduação eu percebi que... Primeiro, eu percebi que muitas pessoas estavam se saindo muito bem na vida sem ter necessariamente conhecimento suficiente para estar naquela posição. E hoje a gente vê isso com muita tranquilidade na internet, que a gente mais vê pessoas bem-sucedidas que nunca estudou, né? Falando bobagem. Aí eu pensei, putz, cara, não é possível que essa galera consegue fazer isso e se eu estudar minimamente eu não vou me dar bem. Nunca imaginei que ia ser tanto assim, nunca imaginei que ia virar tanto assim o jogo. A gente pode falar depois sobre isso também, se for do seu interesse. Falaremos. Mas também pensei que, se eu me esforçar minimamente, não é possível que dê tudo errado. Aí lá pelo sexto período da graduação, eu resolvi começar a estudar um pouco mais. Então comecei a andar com pessoas que estudavam mais, comecei a conviver com pessoas que se preocupavam com o estudo. Naturalmente comecei a me afastar de outras pessoas, o que é um processo normal, e isso o pessoal tem que entender, né, que processos de mudança envolvem inclusive mudança de ambiente, que a gente pode falar mais para frente também, se você quiser. E aí comecei a estudar, cara. Comecei a perceber que conhecimento dava poder, mas não poder no sentido pejorativo. Dava poder no sentido de você conseguir ter margem de manobra frente a uma situação delicada, quando você tem conhecimento. Ajuda na escalada da vida. Ajuda na manutenção de emoções, ajuda na organização das suas ideias, ajuda na projeção de possíveis cenários futuros para tomar uma decisão hoje, ajuda em evitar determinados contextos para você não conviver em ambientes disfuncionais. E aí eu fui percebendo isso, fui estudando, ou seja, o estudo foi muito reforçador para mim, o estudo me ajudou bastante sempre. E cada vez estudando mais, resolvi fazer mestrado. Falei, cara, eu preciso fazer mestrado, preciso ter um mestrado. Eu queria muito estudar comportamento, sempre quis estudar comportamento animal. E aí eu decidi fazer mestrado em neurociências. Mandei alguns e-mails para diferentes tipos de professores. Mandei e-mail 1 ano antes de fazer o processo seletivo do mestrado. Um dos professores gostou muito da minha persona e me ajudou. Falou, cara, tenho interesse em te orientar. Vou te mandar alguns artigos para você ir lendo, para ver se você consegue se ambientar, já que você está numa faculdade que não tinha tanta pesquisa. Nessa época você já tinha a previsão, você já lia os artigos antes científicos, ou aí que veio a sua paixão de ler artigos? Isso, assim, na graduação, cara, não sei como é que é a graduação do pessoal que faz psicologia em outros lugares, mas a graduação, até onde eu conheço o povo da psicologia, ela não é muito preocupada em grande parte das instituições com a parte mais neurobiológica da psicologia. As graduações elas se preocupam um pouco mais e a grade curricular ela é um pouco mais completa no sentido de uma parte um pouco mais subjetiva, fenomenológica, psicanalítica, etc. E isso é uma parte que eu tentei estudar por muito tempo, nunca me interessou tanto, eu não conseguia ver aplicabilidade prática naquilo. Para mim é uma história muito bem contada e uma filosofia de vida. E aí eu pensei, mas eu tenho que ter alguma outra coisa, né? Eu sempre fui muito desacreditado com a psicologia. Até o 5º, 6º período eu achava que aquilo dali, não vai funcionar, isso daí não vinga. Tu era descrente daquela parada que você estava estudando, Eu era descrente, cara. Eu era descrente daquilo que eu estava estudando. É tipo um treinador chegar para você e falar para você fazer um treino e você falar, não vai funcionar, mas eu vou fazer. Aí depois que eu conheci as neurociências, comecei a estudar o cérebro, comecei a entender de comportamento de verdade, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Significa então
que se você pegar um roedor, colocar ele numa caixinha, dar um choque na patinha dele, ele vai criar um trauma daquele contexto. Então o roedor vai começar a ter medo e se esquivar daquele ambiente por conta de uma associação que ele fez de um estímulo incondicionado com um estímulo condicionado. Ou seja, ele associou um estímulo de dor com um estímulo que a priori não tem nada a ver com dor, que é uma caixa ou um som. Então você bota um roedor numa caixinha. Você dá um choquezinho na patinha, choquezinho pequenininho, tá? Não vai machucar o roedor, é um choquezinho pequenininho. Um susto. É tipo quando você pega, bota a mão no chuveiro e dá aquele... É suficiente para você ter o reflexo de retirada da pata, ou no caso do humano, da mão, né? E quando você dá o choquezinho, você pareia temporalmente o choque com um apito. E você faz isso 2 ou 3 vezes no animal. Quando você botar o animal na caixinha de novo, se você fizer, ele paralisa. Que é um reflexo que a gente chama de freezing. Ele paralisa, urina, ele tem todos os comportamentos que indicam que ele associou, ele aprendeu aquele associação entre o estímulo nocivo com o som. Uhum. Se você pega esse roedor e você começa a colocar na caixinha, ou seja, você começa a expor ele àquele contexto e continua apitando, e você faz vários dias, você percebe uma queda e você plota num gráfico o número de tempo que ele fica em freezing, o número de fezes que ele defeca, o quanto de urina ele larga. Todos os sintomas que indicam algum comportamento do tipo ansioso ou de medo, você vai ver que com o passar do tempo e com a exposição recorrente daquele roedor àquele contexto, com o estímulo, mas na ausência do perigo, o roedor começa a sofrer um processo que a gente chama de habituação. Ele dessensibiliza. Quando eu pego um paciente na clínica e o paciente, por exemplo, teve um trauma de falar em público, ou o paciente muito comum, Yuri, o paciente teve um transtorno do pânico, então ele teve uma crise de ansiedade muito forte num shopping center, num mercado, alguma coisa assim. Uhum. Pacientes com transtorno do pânico normalmente, não é regra, mas normalmente desenvolvem como consequência do transtorno do pânico um quadro de ansiedade que a gente chama de agorafobia. Então o paciente é um tipo de transtorno de ansiedade. O paciente começa a ter muito medo de ir a lugares públicos, lugares abertos. Por quê? Porque ele tem medo de sofrer a crise de pânico. Então, é uma associação. Mesma coisa que o ratinho na caixa. Qual que é o tratamento para um paciente desses? Terapia de exposição. Você tem que pedir para o cara ir lá, pô, calma, você vai ver, você vai lá, vai ter o apito, que é o ambiente, o contexto onde o mercado, no caso, é o apito para ele. O apito para o ratinho é o mercado onde ele teve o transtorno de pânico, o ataque de pânico. Só que ele vai se expondo aos pouquinhos, vai se expondo aos pouquinhos, vai se expondo aos pouquinhos, e você vê que conforme o tempo ele dessensibiliza, ele não começa mais a ter medo. Então eu comecei a perceber, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, cara. Aí os caras, o pessoal de casa pode pensar assim, pô, mas nós não somos um rato. Não, concordo, nós não somos rato. Mas existem comportamentos, principalmente comportamentos reflexos, ou o que a gente chama de padrões fixos de ação, que são comportamentos quase que universais, principalmente entre os mamíferos. Se eu soprar no seu olho, você vai piscar. Mesmo que não saia ar. Se eu colocar uma poeirinha no seu nariz, você vai espirrar. A gente tem um padrão específico. Grande parte dos comportamentos dos mamíferos são aprendidos, principalmente nós, primatas humanos. A gente aprende parte dos nossos comportamentos, mas a gente tem uma série de comportamentos que são inatos.